A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. E nós estamos aqui de volta. Eu, professor Janilson, ao lado aqui do professor Heraldo. E nós estamos aqui para darmos continuidade aos comentários das lições bíblicas das editoras CPAD, a classe de adultos. E hoje na lição de número 11, cujo título é Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longanimidade. Esse título está dentro da temática maior que nós estamos estudando durante o trimestre, que é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O nosso estudo se dá na carta de Paulo aos Efésios. E hoje o texto áureo da nossa lição nos diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Efésios, capítulo 4 e versículo 1. A nossa verdade prática, ela nos diz: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa lição hoje, queridos, ela está baseada em dois textos bíblicos. O primeiro está na carta que é o objeto de estudo do trimestre, na carta aos Efésios, capítulo 4, e o versículo de 1 ao 4, e que é complementado pelo texto de Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 12. A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é: para haver unidade é preciso humildade. O segundo tópico vai tratar: para haver unidade é preciso mansidão. E o terceiro tópico, um pouco mais extenso, mas nos diz: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Nós estamos estudando esses pontos e convidamos a você a nos acompanhar no estudo desta lição. Lição 11. Atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Professor Heraldo, esta lição vai apontar essas 3 virtudes da vida cristã produzida pelo Espírito na vida do crente, que são extremamente essenciais para a unidade da igreja, sem a qual é difícil viver em comunidade e viver em unidade. E a obra de Deus, ou o reino de Deus, avança em união e não em desunião. É isso mesmo, professor? Corretamente, né? São manifestações chamado fruto, né? Fruto do Espírito, necessário, né? Necessário não só para a confirmação de que há uma autenticidade de fé, né? Sim. O crente é um crente verdadeiro, mas como o professor Janilson já colocou, né? A lição vai nos mostrar esse aspecto, né? Da preocupação, inclusive, que Paulo tem com a unidade, né? Para que a igreja ela seja sólida, claro, doutrinariamente, mas que essa harmonia, né? Esse aspecto de um relacionamento sadio, né? Ele efetivamente aconteça, e aconteça de forma, digamos assim, professor, de forma absolutamente natural, como resultado da vida de alguém que realmente é salvo, né? De uma submissão ao Espírito de Deus. Isso, né? Exatamente isso, né? Perfeito. Tópico 1 da lição: para haver unidade é preciso humildade. Eu sempre gosto de dizer, professor Heraldo, que humildade é uma virtude de Deus na vida do homem que cabe em qualquer lugar. Dificilmente você vai encontrar, poder estar ou se haver em um lugar onde a humildade não caiba, né? Todo mundo gosta de pessoas humildes, de pessoas que são pessoas propícias para a convivência em qualquer lugar, né? E o apóstolo Paulo vai mostrando aqui a necessidade desse atributo para que a igreja possa estar sempre unida. Afinal de contas, sem unidade não pode haver avanço no reino de Deus. Não é isso mesmo, professor Heraldo? Exatamente isso. É exatamente isso que Paulo quer estar tratando aqui, porque ele considera, professor Janilson, que alguns aspectos poderiam ameaçar essa unidade, né? A verdadeira unidade da igreja, né? E certamente uma delas é a questão da discórdia entre irmãos. São fatores que podem vir danificar essa unidade, né? A própria divisão ministerial, né? Como a questão
de segmentação, né? Quando ele encontra lá na igreja de Corinto, né? O partidarismo, né? Também é um problema sério, né? Paulo está preocupado com isso também. E talvez um terceiro elemento aí sejam, né, as chamadas doutrinas heréticas, né? Contrárias ao verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então são fatores que vão corroendo, né? Aos poucos, né? Como disse, claro que usando ilustrativamente, como disse Salomão lá em Cantares 2,15, né? São as raposinhas, né? Que causam dano ao vinhedo, né? São aquelas coisas que aparentemente são inofensivas, são insignificantes, né? Parecem bobas, né? Pequenas, né? Para se levar em conta, mas são elas que vão aos poucos, né? Deteriorando exatamente esse relacionamento dessa unidade. A preocupação de Paulo aqui, professor Edilson, é com essa unidade, né? Já conquistada, evidentemente, né? Sim. E é óbvio que quando a gente fala dessa unidade, o resultado dessa unidade é fruto da conquista de Cristo na cruz do Calvário. Perfeito, que uniu os judeus e gentios. E consequentemente o Espírito Santo está aí como o preservador de toda essa obra, mas perfeito. É importante ressaltar que ele não é obrigado a manter, né, essa conservação, a menos, claro, que nós nos submetamos, né, a essa vida de obediência, de coerência, né? E uma vida que de fato agrade a Deus, né? Para que tudo isso se conserve, se propague e se alastre, né? E se evidencie na vida da igreja, né? Mas Paulo tem essa preocupação, sim. Quando a gente olha aqui para o tópico 1, e o título da lição ele é bem interessante, que ele vai falar sobre atributos da unidade da fé. A gente sabe que não estão falando aqui diretamente dos atributos, vamos dizer assim, de Deus, né? Mas indiretamente sim. E a gente aprende, professor Janilson, na igreja, né? Ainda que em cursos básicos de teologia, que há duas categorias, digamos assim, de atributos relacionados a Deus, né? Os chamados atributos incomunicáveis e os chamados atributos comunicáveis, né? São aqueles que a gente compartilha com a gente. Exatamente, né? Os incomunicáveis são aqueles que pertencem apenas a ele. Dentre eles, os mais que a gente menciona, né? Mais na Por igreja, exemplo, a onisciência, só Deus tem. A onipresença, a onipotência, só a Ele. E outras coisas também, né? Só a Deus pertencem. Então esses atributos são chamados de incomunicáveis porque não são transferíveis no sentido para nós, né? São compartilhados conosco. Já os atributos comunicáveis exatamente são o contrário, né? Quando Ele nos tornou a sua imagem e semelhança, Ele compartilhou conosco esses atributos, né? Por exemplo, amor, né? Justiça, e podemos sim mencionar esses três aqui, com certeza, como sendo também atributos relacionados a Deus que Ele compartilhou conosco, né? A questão da humildade, a mansidão e a longanimidade estão dentro desse aspecto, né? E esse tópico 1 vai falar sobre essa necessidade, né? Veja que quando o pastor Douglas traça aqui, estrutura esses tópicos, e aqui nós vamos começar, claro, pelo 1. Sim, perfeito. Ele diz: para haver unidade, né, é preciso humildade. Note que ele transfere aqui uma ideia de interdependência, como o senhor já bem colocou agora, professor Danilson, entre uma coisa e outra. Né? Paulo, ele prega, na verdade, aqui uma necessidade de equilíbrio. A gente vai ver aqui no texto, né? Sim. Logo no versículo 1, a gente vai já estar lendo ele aqui, mas é interessante porque Paulo, ele prega a ideia, professor Danilson, de um necessário equilíbrio entre teologia e vida, né? Perfeito, nós estamos pensando no capítulo 4 agora. Exatamente, né? Isso, né? Ele faz aqui uma nota falando sobre essa necessidade de haver um alinhamento, né, professor Danilson, entre aquilo que eu sei de doutrina cristã e a minha vida como prática, né? Como prática, né? Propriamente dita, né? Como se Paulo estivesse dizendo: olha, todas as riquezas, né, em Cristo Jesus, elas deveriam nos levar a ter um compromisso, né, mais ajustado com Deus, um compromisso mais sério, né, onde resultados efetivamente apareçam na nossa vida, porque, queira ou não, nós estamos tratando aqui nesses 3 tópicos a respeito de fruto do Espírito, né? São frutos produzidos pelo Espírito, tanto a humildade tratada aqui no tópico 1, a mansidão no tópico 2 e a longanimidade lá
no tópico de número 3. E Paulo ele vai se preocupar com isso, por quê? Porque ele sabia, e nas entrelinhas ele nos ensina sobre isso, né? Falamos em outras lições também, que quando a gente olha para a nossa posição em Cristo, que na carta aos Efésios, que é a base deste comentário trimestral, né? Na carta aos Efésios, Paulo deixa muito claro que nós estamos em Cristo, né? Então veja que, de certa forma, ele está dizendo que a nossa posição, ao estarmos em Cristo, ela é uma posição perfeita, né? Mas ele sabia que as nossas atitudes, as nossas ações, infelizmente não são. Nós ainda estamos aqui, já fomos redimidos, fomos remidos, né? E até porque nós temos estudado na lição passada que nós somos uma igreja em construção pelo Espírito. Perfeitamente em construção. Então é natural, de certa forma, se não se tornar um hábito de vida, é natural que essas falhas, esses problemas... Algum nozinho na madeira, né? Exatamente. Então é claro que Paulo sabia que esses nós, como você está falando, apareceriam. Mas ele já está aqui, né? Fazendo aqui uma antecipação e orientando, né, de forma plausível para que nós não incorremos no risco de repente tornar isso um grande problema, né? E até um hábito de vida. Um hábito de vida. E aí é a preocupação dele, né? Isso fica muito claro aqui quando nós olhamos para o versículo 1, porque de certa forma é como se Paulo estivesse dizendo, olha, nós deveríamos ser, na verdade, um outdoor ambulante de Deus, mas infelizmente nós não somos, né? Perfeito. E ele vai dizer isso aqui muito claramente no versículo de número 1. E aí, só para a gente, antes dele entrar aqui, professor Janilson, se a gente pegar, por exemplo, o texto que o próprio Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses. Sim. Então me permita aqui ler rapidamente. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, a gente vai ter a noção do que Paulo está tratando, né? 1 Tessalonicenses diz assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos. E aí vem o 12, para que andasseis de um modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória, né? E glória. E aí o próprio Paulo escrevendo em Gálatas, capítulo de número 2, né? Lá no versículo 14, fica muito centrado no 14, mas a gente vai lembrar dessa passagem aqui de Gálatas, professor Janilson, capítulo de número 2, o versículo de número 14, mas aí tem um contexto aqui que nos permite analisar um pouco mais, né? É aquele contexto que Paulo chega, né, a partir do versículo de número 11, diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, enfrentei o cara a cara. É Paulo falando isso aqui, né? Porque sua atitude era condenável, né? Olha que ele está falando de Pedro, né? E ele não está falando aqui do conhecimento ou não de Pedro, né? Da experiência religiosa de Pedro, né? Perfeito. E uma série de questões que poderiam ser levadas em conta. Paulo está falando da atitude. Ele está falando de atitude, né? Então ele diz assim: porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. No 13 Paulo diz: e os outros judeus também foram hipócritas, né? De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação, né? Veja que Barnabé, ele não está sendo dissimulado, ele foi enganado pelo comportamento, né? Dúbio, né? Sim. E aí no 14 é o que é interessante, que Paulo vai dizer assim: quando porém vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, né? Então veja esse que é o ponto, né? Exatamente, a igreja, ela precisa andar corretamente, sim, mas não necessariamente submetida àquilo que o mundo julga como correto. Como correto, exatamente. Paulo é claro aqui ao dizer que o crente ele precisa andar corretamente, mas segundo o Evangelho que norteia a nossa vida, né? A gente pode até dizer, fazendo um adendo, professor, que se Paulo tivesse as escrituras como nós temos a Bíblia Sagrada, ele provavelmente repetiria o que nós temos repetido aqui, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Sem dúvida, né? E aí aqui o versículo que nós estávamos falando, né? Porque nós estamos tratando sobre a questão da unidade. Para haver unidade é preciso humildade, né? E no versículo 1 ele faz essa súplica, né? Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor,
O que é que ele roga? Está bem aqui no final do versículo, na segunda parte do versículo, né? Parte B, digamos, né? Ele vai dizer que andeis, veja que o andar, né? Tem a ver com essa questão da conduta, né? Da atitude, né? Sim. Do crente. Então ele vai dizer que andeis como é digno da vocação com que fortes chamado, né? Ele vai tratar a respeito dessa necessidade, né? De nós andarmos de forma digna, de forma correta, né? Nós temos um chamado, temos que ter consciência desse chamado e valorizarmos esse chamado, né? E a principal forma de valorizar esse chamado é nós vivermos, sim, procurarmos viver uma vida digna, exemplar, não só dentro da igreja, né? Das quatro paredes da igreja, mas fundamentalmente também fora, né? No nosso dia a dia, porque, como nós falamos agora, né? Nós precisamos ser esse outdoor ambulante de Deus. Infelizmente, a maioria das vezes não somos. E é claro que Paulo vai se preocupar com essa vida prática da igreja, professor Janilson. Por quê? Porque já existe uma unidade, né? A unidade já foi conquistada. Porém, Paulo trata dessa unidade como se fosse um artigo de luxo, um artigo de valor, porém frágil, né? Frágil, que poderia, sim, pela nossa indelicadeza, ser quebrado, né? Ser danificado. E essa é a preocupação de Paulo. E o elemento aqui, primeiro, que poderia e que pode, na verdade, danificar essa unidade é quando não há a humildade, né? Quando nós agimos de forma egoísta, né? De forma egocêntrica, né? Perfeito, professor Heraldo. Eu vejo aqui nessa posição de Paulo, quando ele diz que nós devemos andar de modo digno, e ele cita essas três virtudes, ele está como que dizendo que eu só poderei andar de modo digno se essas virtudes existirem em mim. De outra sorte, não tem como andar de modo digno do Evangelho e da chamada, né? Não tem. Esse subtópico 1 ele fala exatamente disso, né? E aí no tópico 2 ele vai tratar da verdadeira humildade, né? Sim. Da humildade, né? É evidente que aí nós precisamos entender o conceito bíblico dessa humildade, né? Sim, para não confundirmos. Para não confundirmos, porque, por exemplo, os gregos, eles tinham uma concepção completamente diferente da vida em relação a essas questões, né? Então não era comum para um grego, né? E aqui um gentil, né? Especialmente um grego, lidar com essas questões relativas à proposta do cristianismo, né? Esse conceito de humildade, o próprio desenvolvimento do termo, do conceito do que é verdadeiramente a humildade. Então, para um grego era um absurdo, né? Porque eles sempre pregavam, né, a ideia, difundiam a ideia da grandeza de alma, né? Não que tivesse nada de errado aí, até aí tudo bem, mas havia um sentido pejorativo, porque quando você olha para a questão dessa questão cultural, né, do contexto do que Paulo escreve, né, havia um termo que era a megalopixia, né, porque a megalopixia tem a ver com grandeza de alma num primeiro momento, mas pejorativamente a megalopixia, professor, isso não tem apenas a ver com grandeza, o desejo de repente de elevar a alma, né? Que era uma coisa, digamos assim, do ponto de vista humano, sublime, né? Que era a ideia da virtude, né? A ideia da virtude, mas a megalopsiquia, ela também perpassava pejorativamente pela ideia da atitude de menosprezo, de considerar o outro inferior a si. E isso era condenável, né? E é condenável pela Bíblia, na verdade, né? E aí a gente vai chegar aqui nesse subtópico 3, o pastor Douglas vai estar falando sobre a verdadeira humildade, né? E ao tratar sobre essa verdadeira humildade, nós não podemos, evidentemente, dissociar esse conceito de verdadeira humildade, porque na verdade a verdadeira humildade, ela vai seguir o maior exemplo de todos, que é Cristo, né? Perfeito, professor Heraldo. E a gente vai perceber nessa colocação de Paulo que essa humildade, ela é na contramão da concepção do mundo, como você já colocou, da concepção gentílica, grega, e também na contramão, às vezes, de nós mesmos, porque essa humildade, ela é a humilhação do eu, né? Quer dizer, quando o eu está muito exaltado, não há humildade. A humildade, na verdade, ela humilha o eu.
E aí está a maior guerra, muitas vezes, dentro de nós, nesse sentido, né? E é isso que é importante nós percebermos na colocação de Paulo, porque a insistência dele na humildade, ao lado da mansidão e da longanimidade. Você vê que esses três atributos, essas três virtudes, que na verdade o Espírito de Deus compartilha conosco, porque a origem está em Deus, né? Elas têm uma aproximação muito próximas entre elas. Sim, que é a ideia de que há uma correlação entre elas, uma interdependência para que possamos andar de modo digno da vocação ou da chamada que recebemos de Deus. E a humildade permite que o crente sempre, né, reconheça seus erros, né? Sempre reconheça que é falho. Sempre reconheça que ele depende totalmente de Cristo, né? Lança por terra soberba, né? Justamente essa é uma questão fundamental que precisa ser colocado, né? E o maior exemplo, sem dúvida, foi Cristo, né? A gente não vai estar lendo aqui, mas se você ler Daniel 7, ali o 13 e 14, vai falar que todo o poder, né, estava na mão dele, né? Do reino, né? Dos povos, né? Tudo tá, o domínio, né, total está na mão de Cristo, né? E de repente Paulo vai descrever esse mesmo Cristo poderoso, que é aqui tratado em Daniel como todo poderoso, né? Parece um paradoxo, e de repente Paulo vai tratar lá em Filipenses, né, desse mesmo Jesus, né? Capítulo 2, do versículo 5 a 8, né? Como sendo aquele que se esvaziou totalmente, né? Daniel apresenta ele todo poderoso e Paulo apresenta ele esvaziado, né? Não da sua divindade, numa posição de humildade, numa posição inteiramente de humildade, justamente para nos mostrar, né, o verdadeiro exemplo de humildade, né? Perfeito. Eu queria fechar esse tópico, professor, citando aqui o último parágrafo do tópico 1, em que o nosso comentarista ele foi muito feliz quando ele expõe dizendo assim: não há quem possa desenvolver tal conduta, que é essa que nós estamos tratando, sem que o Espírito Santo o transforme. Veja, o que ele coloca, que eu concordo com ele em grau, gênero e número, é que essas virtudes, no caso aqui a humildade, e também isso se aplica às demais virtudes que nós vamos estudar, é que isso não é desenvolvida por mim, em mim mesmo, mas uma ação do Espírito em mim. Essa ação do Espírito é que me leva a desenvolver. A ideia é que sem esse Espírito eu não teria uma verdadeira humildade. No máximo, eu talvez chegaria a algo que a gente poderia chamar de uma humildade diluída, falsificada, não uma verdadeira, porque a verdadeira procede da origem, que é Deus. Tópico 2 da lição: para haver unidade é preciso mansidão. Paulo é categórico aqui sobre essa questão dessa virtude da mansidão na vida do cristão. Porque assim como fica difícil a vida em comunidade, professor Heraldo, de alguém que é prepotente, arrogante, soberbo, também fica difícil a vida em comunidade com alguém que é iracundo, com alguém que qualquer coisa se ira. Aqui é óbvio que a Bíblia fala, e a gente vê isso em Jesus no capítulo 2 de João, quando ele expulsa os vendilhões do templo, mas ele está indignado com a desonra a Deus. É uma indignação, né, que a gente pode dizer que é uma indignação justa, aquilo que alguns comentaristas chamam de ira santa, né, porque Deus está sendo ali vilipendiado, né, maculado, ofendido, né? Mas aqui Paulo trata do atributo da mansidão, contrapondo aquela ira que é puramente carnal, puramente humana, que ela não tem razão de ser, né? Que ela não tem razão de ser. E aqui, professor, desproporcional, exatamente, só pelo fato de querer muitas vezes se impor sobre o outro, porque está numa posição acima do outro e se impõe sobre o outro, né? E Paulo, na verdade, está falando que não, que ainda que muitas vezes na igreja se tenha uma hierarquia, né, que é necessário para a organização do ambiente e da vida em comunidade, entretanto, eu preciso considerar que o outro é meu irmão em Cristo e que é herdeiro da mesma herança que eu sou herdeiro. E isso me leva a considerar o outro de forma que eu possa ver nele aquilo que eu gostaria que ele visse em mim. Perfeito, professor Heraldo? Perfeitamente. O pastor Douglas Batista, ele já começa aqui a introdução do tópico 2,
dizendo assim: a virtude da mansidão produz crentes capacitados, ele diz, a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local, né? Então, mais uma vez, a gente vai entender aqui aquilo que nós falamos no tópico 1. A gente vai ver aqui a ideia, professor Janilson, da interdependência, né? Sim. Entre uma coisa e outra, né? E ele começa a dizer aqui no subtópico 1, mansidão, fruto do Espírito, né? Deixando claro que essa mansidão na vida do crente, ela é mérito do Espírito Santo, não é? Essa mansidão, ela é trabalho do Espírito Santo, é uma prerrogativa, sem dúvida nenhuma, do Espírito Santo, né? Não posso perder isso de vista não como posso crente, perder isso de vista, e não confundir com o que nós chamamos, às vezes as pessoas confundem, porque independentemente se alguém é salvo ou não, crente ou não, se converteu ou não, todo ser humano, nós retratamos essa questão, a gente acredita sim, até porque Gênesis, se eu não me engano, 9:6 substancia essa ideia, né? De que mesmo o homem afastado em pecado, ele conserva, mesmo inconscientemente, sim, vestígios da semelhança de Deus, né? Com certeza, essa imagem não foi apagada. E o fato de alguém não ser crente e de repente apresentar vislumbres de mansidão, né? Paulo não está tratando disso aí. Isso aí entraria como se fosse uma espécie de, vamos dizer assim, dom natural, né? Sim. Dom natural. Só que aqui Paulo está tratando... O que nos faz humano, né? Mas Paulo está tratando aqui de uma mansidão num outro nível, né? Falando que é fruto do Espírito Santo, é prerrogativa do Espírito Santo, é trabalho do Espírito Santo, é Ele quem produz isso em nós. Primeiro porque Ele nos limpa, né? Ele nos purifica e Ele de fato nos santifica, né? É Ele que faz esse trabalho de tirar os excessos, né? Esses excessos, né? Que nós temos, tanto na questão da arrogância que foi tratada ainda há pouco no tópico 1, né? Que lá está tratando de humildade, quanto aqui de alguém ser excessivo, né? De repente descontrolado, né? Estressado, de bate-pronto, né? Explosivo, né? Pavio curto, né? Que o pessoal fala, né? E o Espírito Santo, ele vai fazer esse trabalho, né? Claro, quando o crente permite que aconteça, e a mansidão ela vai produzir esse tipo de pessoa, né? Onde o Espírito Santo vai ser permitido a ele tirar os excessos, né? De repente repor o que falta e tirar os excessos, né? Ele vai fazer o balanceamento correto, né? Do caráter, da personalidade, né? Ele vai fazer o ajuste, né? O alinhamento, né, daquilo que nós não éramos, porque nós sabemos disso, professor Nilson. Quando nós não éramos salvos, nós tínhamos defeito nesses dois sentidos, né? Ou nos faltava coisa, ou tinha coisa demais. Né? E é claro que o Espírito Santo, ele é o regulador disso, né? Ele quem vai fazer esse trabalho de alinhamento, né? Por isso que a nossa personalidade ela passa a ser diferente, e a gente, mesmo sendo nós ainda e convivendo com as pessoas que nós convivíamos antes, mas aqui o homem interior ele foi mudado, né? As concepções, as atitudes, né? Elas passam a ser outras, melhoradas, né? O Espírito Santo promove uma espécie de upgrade, né? Uma metamorfose. Exatamente, porque ele promove esse movimento de temperança, né, professor Janilson? O crente passa a ser, na verdade, um gerenciador de conflitos, tanto internos em relação a ele, né? Ele passa a ter esse autocontrole, né? Quanto a conflitos externos. Perfeito. Então, os dois lados são beneficiados na vida de aquele que é salvo e que se submete a esse gerenciamento, né? Do Espírito Santo, né, professor Janilson? Porque, na verdade, o crente manso, né? Ele é usado pelo Espírito Santo para, digamos assim, diminuir os níveis de tensão. Eu sempre tenho falado sobre isso. É como se ele fosse uma espécie de transformador, né? Ele recebe aquela carga, aquela tensão maior, né? Ele absorve, né? Modula, equaliza, né? E nos entrega uma tensão adequada, né? Adequada, nem mais nem menos, né? Algo que realmente seja necessário para cada momento. E aí vem aquilo que o senhor tratou ainda há pouco, dentro desse tópico, falando sobre o exemplo de Jesus, quando ele expulsa lá os vendilhões.
do tempo. Tem gente que acha aquilo excessivo. Como Excessivo. é que pode, né? Como é que pode Um Jesus fazer Jesus isso? tão meigo, né? Da paz, como é que ele agiu daquele jeito lá, né? Porque as pessoas confundem o conceito de moderado. A gente tem falado sobre isso, professor Nilson. Com certeza. O moderado não é alguém bonachão, né? Não é o manso também, não é alguém bonachão. Alguém que é feito de Né? capacho, como diz se fosse o linguajar popular, né? Exatamente, que alguém faz de gato e sapato, Porque né? ele é manso, ele não fala manso, nada, não deixa a fala coisa nada, acontecer. E aí o pessoal vai, né, levando ele sem muita seriedade. Não é isso. O moderado é aquela pessoa que, se for preciso usar força, quando for, ele usa na medida certa. Não é isso? Se precisar ser dócil, ele vai ser dócil. Se for precisar ser mediano, ele vai ser mediano, porque o moderado é isso. Ele vai agir conforme a circunstância necessita. Então ele vai ser usado pelo Espírito Santo com tanta sabedoria nesse sentido, que é justamente para isso que ele vai ser trabalhado pelo Espírito Santo, para produzir na igreja e conservar essa unidade, porque em todos os sentidos ele vai evitar que problemas sejam agravados, né? Perfeito. Professor Heraldo, eu gosto de dizer que o manso aqui é aquela pessoa equilibrado, e justamente por ele ser equilibrado, nós podemos chamá-lo de os bombeiros da igreja. São aqueles que, como o Senhor diz, eles entram em ação para abaixar algum nível de tensão, né? É aquele que, quando algo chega a ele não inflama e leva para frente, ele procura apaziguar ali, ele procura tirar trazer a uma situação em que aquilo finde ali, aquilo não percorra, aquilo não caminha, aquilo não se estenda, para que a igreja esteja sempre salvaguardada. A preocupação do manso é justamente a unidade da igreja, a conservação do bem-estar e da comunhão entre os irmãos. Por isso que no capítulo 5 de Mateus, que é conhecido como o texto lá do Sermão do Monte, Jesus vem dizer que bem-aventurado, né, são os mansos ou pacificadores, outras versões que serão chamados filhos de Deus, porque eles refletem essa mansidão, esse equilíbrio, né, esse desejo sempre da comunhão e da unidade da igreja, né? Ele é alguém, por exemplo, professor Heraldo, que ele recebe a carga muitas vezes da ofensa, mas ele não revida para que aquilo não se transforme num caos na igreja. Ele abre mão do direito. Ele abre mão do direito que ele tinha, né? Aquela frase que às vezes a gente ouve, né? Mas se fosse comigo, o manso não. Ele é moderado, ele diz, não, é comigo, então deixa assim. Pois é, e aí o pastor Douglas vai aproveitar para trazer aí dois grandes exemplos. Exatamente. Né? Um lá do Antigo Testamento, que é Moisés, um do Novo, não apenas um do Novo, mas o maior de todos, né? Com certeza. Que é Jesus, né? E talvez o tópico, a gente já poderia entrar no subtópico 3, que fala sobre a verdadeira mansidão, né? E o que esses dois, né, exemplos que estão aí nos ensinariam, né, a respeito da verdadeira mansidão? Primeiro, se lembrar que dentro da vida deles, né, dentro do conceito bíblico, mansidão não significa que nós sejamos imbecis, né? Sim. Mansidão não tem a ver com imbecilidade de caráter, né? Uhum. Mansidão tem a ver com docilidade de caráter, né? E esses dois que foram trazidos como exemplos aqui, que é Moisés e Jesus. Ora, Moisés, você sabe que foi afrontado à torta direita, como o pessoal fala, né? Até pelos irmãos, né? Até pelos próprios irmãos, né? Mas veja que ele deixou na mão de quem? De Deus. Deus é quem interveio, né? E o manso assim, Deus quem comprou a briga dele. Perfeito. Né? O manso transfere a Deus a ofensa, né? Exatamente isso. Ele coloca nas mãos de Deus. Exatamente. Perfeito. Isso, né? E o maior exemplo de todos é Jesus, né? Inclusive quando ele estava lá na cena da morte, né? Quando ele fala, né, Pai, perdoar, né? Porque não sabia. Não sabe o que fazem, né? Perdoe as suas ofensas porque eles não sabem o que estão fazendo, né? E ele sabia o que estava acontecendo, evidentemente, né? E fez essa modulação. E ali, professor, era uma situação em que parece que mansidão não caberia de hipótese alguma, né? Nenhuma, no coração de uma pessoa que está sofrendo aquilo, né? Ali talvez até dos apóstolos, quem acompanhava, de repente o desejo de vingança, né? Que realmente ele
acabar com todo mundo, né? De repente, aquilo que ele falou lá na situação lá, quando quem foi que desejou lá a morte dos... Ele disse, não... Exatamente, dos samaritanos, né? Aqueles que mandem descer fogo do céu e resolver essa situação. Ele poderia fazer isso, mas novamente não fez, né? Justamente porque ele sabia quem ele era e a situação ali não comportava isso, né? Verdade. E eu acho interessante, só para fechar aqui, que o subtópico 4 vai falar sobre mansidão. A mansidão pressupõe reconciliação. E veja que tudo aponta para isso, né? Para reconciliação, para unidade, para harmonia, né? Para viver bem, né? Para as coisas acontecerem a contento daquilo que Deus realmente quer. E o William MacDonald, professor Renilson, ele diz que o homem humilde, foi tratado no tópico 1, né? Ele fala assim: o homem humilde pensa bem pouco em seus méritos. O homem humilde, ele tem méritos, mas ele não vai atrás de flashes de aplausos, né? Sim. De reconhecimento. Às vezes as atitudes, né? A vida, o comportamento, aquilo que ele faz é merecedor de reconhecimento, até em público, né? De repente receber até uma medalha de honra ao mérito, né? Mas ele ele faz de tudo para, entre aspas, digamos assim, se esconder dessas coisas, né? Porque ele sabe que o mais importante não é isso, né? Não é isso, ele não vai atrás dessas coisas. Ele fala que o homem manso, por outro lado, é aquele que pensa bem pouco nas suas reivindicações. Ele foi ofendido, aquilo de Moisés e Jesus que está falando, né? Ele foi afrontado, vilipendiado, né? Escarneceram dele, mas teve oportunidade de vingança, mas ainda assim ele abre mão, né? Abre mão, não que ele seja um bobalhão, ele abre mão para o bem-estar. Para o bem-estar, né? Para o bem comum. Para o bem comum, porque não está em voga o eu, né? Veja que não entra aí o egocentrismo, né? Verdade. Mas entra aquilo que Paulo tratou muito claramente, ainda que nas entrelinhas, né? Por inferência no livro aos Filipenses, né? Sobre o chamado outrocentrismo, né? Ele sempre vê o outro como centro e não ele como centro das coisas, né? Vê o outro até como superior, Paulo diz em Filipenses capítulo 2. E também ele fala, professor Heraldo, na carta aos Romanos, que quando depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. E é isso que proporciona aqui o manso, porque ele é alguém da paz, que sempre está em busca de reconciliação, seja dele com o outro ou de pessoas que estão em conflitos, né? Exatamente. E ele é alguém, professor Heraldo, que ele está preocupado com as situações adversas que possam provocar a desunião desse grupo do qual ele faz parte, né? Ou do meio no qual ele convive. Se ele não tiver essa visão dada por Deus, né? Dada pelo Espírito Santo sobre a importância disso, né? Quem é a igreja, né? Sim, perfeitamente. Tudo Quem isso é necessário, né? E se não tiver essa visão concedida pelo Espírito Santo, e aí é claro, né, quem recebe esse tipo de entendimento, né, precisa, claro, estar sendo submisso, né, a Deus, a sua palavra, né, ao Espírito Santo, senão não acontece. Perfeito. Finalizando, diz aqui: se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Eu até penso que talvez não desapareceria plenamente, exato, né? Mas com certeza diminuiria muito, né? Nós conservaríamos muita energia para outras coisas, para construir e não para resolver conflitos. Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Tópico 3 da lição: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Professor Heraldo, a gente já percebe aqui que o nosso comentarista, ele já faz esse casamento entre o ser longânimo e o ser perdoador, ou seja, o perdão, né? É óbvio que o perdão só pode acontecer se eu abrir mão daquilo que o senhor estava falando agora há pouco, daquilo que em tese seria um direito meu, uma vez que eu fui ofendido. Então, se eu não abrir mão disso, ou seja, se não houver, veja como uma coisa como se pode dizer, uma coisa pressupõe a outra. Se eu não for uma pessoa mansa, eu não vou abrir mão desse direito. E, consequentemente, eu não serei longânimo, às vezes, com o erro alheio, no sentido de que
eu possa, mesmo tendo sofrido a ofensa, deixar para lá e conceder o perdão àquele que me ofendeu, né? Mas o que é importante a gente perceber nesse tópico 3 da longanimidade, que isso aqui também não significa uma frouxidão de alguém que vai vendo a coisa acontecer e não, é longânimo, vai deixando e quando vê a coisa descamba de vez, né? Muito pelo contrário, isso é importante nós percebermos esse equilíbrio. O longânimo aqui não é aquele que na primeira já age de maneira, não, ele é alguém que suporta às vezes até a falha, o erro, senta, conversa. Ele não é alguém que vê o erro e vira as costas porque é longânimo, não. Ele é alguém que chama, ele é alguém que conversa, ele é alguém que poderia aplicar alguma penalidade, entretanto, ele prefere abrir mão naquele momento para que a pessoa possa tomar consciência, né, e perceber que deveria receber algo e não recebeu, e assim possa se consertar. É nesse sentido, porque até Deus é longânimo. A Bíblia é muito clara quando diz que ele é longânimo e tardio em irar-se. Entretanto, um dia Deus julgará os homens. Um dia a taça se encherá, né? Com certeza, né? E pode derramar. Exatamente. Inclusive derramar. Isso. Esse é o problema, né? Então, só retomando um pouco aqui, professor Nilson, o texto, né, que Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis, né? Veja que o foco é o andar, né? São as atitudes, né? A forma como nós levamos a sério ou não, né? Temos compromisso ou não, responsabilidade ou não com a nossa vida cristã diante de Deus. E isso, claro, repercute também a atmosfera do nosso relacionamento interno, a igreja, né? Perfeito. Em relação às pessoas também de fora, né? Então ele vai dizer que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, né? Paulo está dizendo: vocês têm um chamado, tem que ter consciência desse chamado, valorizar esse chamado. E aí ele vai falar que aqui no versículo 2, por exemplo, a respeito dos 4 aspectos, né, necessários para que essa vida, essa vocação, ela efetivamente se confirme, né? Que nós já tratamos aí com toda a humildade no tópico 1, né? E mansidão, no tópico 2, e agora com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja que as questões estão todas entrelaçadas aqui, né? Está só num pacote. Então, esse final do versículo aí, suportando-vos uns aos outros em amor, já perpassou pela humildade, pela necessidade da mansidão e agora da longanimidade, né? E aí o versículo 3 ele vai dizer assim: procurando guardar, veja que ele reforça, né? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Ele diz procurando guardar. Tem outras versões, como a Bíblia King James diz procurando cuidadosamente manter. Paulo fala de diligência, né? E é interessante que o Stephen Scott ele fala que a verdadeira diligência ela é contrária à natureza dos seres humanos, ou seja, os seres humanos não estão acostumados com a diligência. Não é natural da nossa vida no dia a dia sermos diligentes. Então é necessário haver o quê? Um esforço, né? Para nós procurarmos, como diz Paulo aqui, guardar essa unidade do Espírito que já foi conquistada. E o que pode quebrar isso? A falta de humildade, a falta de mansidão, a falta de longanimidade. Porque se eu não tenho humildade, eu não tenho mansidão e não tenho longanimidade, isso vai me impedir, primeiro, de reconhecer os meus erros, minhas fraquezas, minhas limitações, e que eu sou dependente de Cristo, né? Segundo, vai impedir que eu olhe para o outro, como nós já tratamos aqui, como sendo mais importante do que eu, ou no mínimo como sendo igual a mim. Sim. Que essa é a dificuldade que nós temos, né? Eu sempre falo, né? Acho que na outra vez nós tratamos sobre isso, professor Nilson, eu não sei se você lembra. Sim. Nós falamos até da questão da metáfora da chamada metáfora da indelicadeza, né? E qual é a metáfora da indelicadeza? Aquela que cria o cenário, por exemplo, de um elefante, né? Que está dentro de uma loja de cristais, né? Então é como se Paulo estivesse usando essa metáfora aqui para nós, dizendo: nós somos esse elefante com dificuldade de mobilidade, né? Não temos muita perícia, muita habilidade, né?
no próprio andar, nós temos dificuldade porque ainda está em nós o velho homem, né? Mas lembrar que o que está nos cercando, que são, digamos assim, aquilo que nós ganhamos e foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, além da salvação, né? Vários outros benefícios que a igreja ganhou estão aqui, ó, ao nosso redor, como se fossem esses copos, vasos, né? Taças, por exemplo, de cristais aqui, muito valiosos, muito delicados. E se eu não souber me movimentar entre eles, corre o risco sim de eu derrubar, de eu quebrar, de eu danificar, né? Então isso é a unidade da igreja. E eu, como esse elefante pesado, digamos assim, né, preciso do Espírito Santo para me conduzir a dar um passo ali, o outro ali, né? O outro aqui, e saber me movimentar dentro dessa loja de cristais sem que eu cause dano, e dano nesse caso sérios para a igreja. Isso está dentro desse conceito aí, isso também em se tratando da longanimidade, né? Perfeito. O nosso comentarista aqui, ele traz aqui no subtópico 1, no segundo parágrafo, ele diz que essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Ele diz assim: suportar os erros dos outros e adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo. Isso nós já falamos aqui há pouco, né? Que é aquela ideia de alguém que não é porque a pessoa cometeu erro de primeira que, claro, obviamente que cada caso é um caso, a gente precisa considerar isso, e às vezes a gravidade do caso também é levado em consideração, mas aqui, de um modo geral, parece que Paulo está aplicando o mesmo princípio que ele aplicou quando ele listou a Timóteo as virtudes dos obreiros, né, em que ele diz que o obreiro não pode ser iracundo. Porque, pense bem, tente você imaginar, você que nos acompanha no canal, que nos acompanha nesta lição, uma liderança ou alguém que, por qualquer coisa, já sai distribuindo aí ofensas, patadas a todos os lados. É difícil dizer, há necessidade dessa tolerância, assim, né, para que nós possamos viver em comunidade, como Cristo deseja tanto para a sua igreja, sem a qual, sem essas virtudes, fica seriamente afetada a unidade da igreja. Muito pelo contrário, o desejo das pessoas é cada vez mais se afastar e não querer se aproximar, uma vez que a pessoa é, assim, intolerante em todas as coisas. É óbvio que a gente é sempre intolerante contra o pecado, é óbvio que a gente é sempre intolerante contra o mundanismo, né? Mas contra isso, e não necessariamente com foco não necessariamente focando pessoas. As pessoas a gente trata, né? A gente conversa, inclusive até Jesus cita um exemplo da contenda entre irmãos, que na hora de ofertar, lembra-se de que alguém tem alguma coisa, né? E Jesus diz: coloca a tua oferta ao lado, vai, te reconcilia com o teu irmão e depois vem, entrega a tua oferta, né? E se esse irmão não quiser se reconciliar, quer dizer, convida outros irmãos para servir de testemunha da tua atitude de reconciliação. Quer dizer, veja que Jesus diz ali, não é nem, professor Heraldo, de alguém que eu ofendi, mas de alguém que eu sei que tem alguma coisa contra mim. Quer dizer, seria alguém que deveria vir e não eu deveria ir. Entretanto, Jesus diz que eu devo ir. Por quê? Porque Jesus está pressupondo essa situação aqui do longânimo, de alguém, não, você é o ofendido, seja longânimo com ele, né? Mais ou menos parece ser essa a direção que o Paulo aqui parece dar, né? Essa mesmo. E o pastor Douglas aqui diz assim, né, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios. Veja que tolerar aqui não é concordar, né? Outra coisa bem explicada. Não é aprovar, não é avalizar, né? Ou tolerar aqui, mostrar que há erro realmente, né? Exatamente. E essa tolerância, evidentemente, tem um outro tratamento, tem um outro sentido, porque essa tolerância aqui, ela é, na verdade, aquele alongamento de um tempo limite necessário, né? Até da minha paciência com uma situação. É a ideia do comprimento do elástico, né? Eu estico um pouco mais, porque há uma necessidade. E eu sei que pode haver mudança lá, né? Em quem, entre aspas, digamos, seria
quem ofende, ou quem é o, entre aspas, o problema, né? Porque a questão da longanimidade, ela perpassa exatamente por esse equilíbrio de eu também saber conviver com as adversidades da vida, mas também com os erros, né? E até às vezes com a meninice, né? Às vezes a infantilidade de irmãos que ainda não, a gente sabe que não são maduros, né? Ainda tem esse tipo de atitude, né? Que são toleráveis nesse sentido, porque às vezes a pessoa não fez de maldade. Às vezes são não meninos é uma na fé, como Paulo diz, né? meninos na fé. Às vezes não há aquela recorrência no sentido maldoso, né? Perverso, Sim, né? Tem muitos, infelizmente, na igreja que agem assim intencionalmente, né? Para ofender, para ferir, para magoar, para destruir, né? Não é esse caso, porque se chegar nesse nível, evidentemente a Bíblia recomenda de outra forma, né? Perfeitamente. E seja extirpado, né? Sim. Do meio da igreja, né? Perfeito. Não é essa situação. Então esse tipo de longanimidade, ele vai trafegar dentro desse conceito, né? Do tempo limite um pouco estendido, porque há a possibilidade de um conserto, né? De um melhoramento, né? De um ajuste, de forma que o principal aqui, que é a unidade, ela seja conservada, né? Isso é importante de ser colocado, né? Porque o subtópico 2 vai falar que nós precisamos suportar uns aos outros, que inclusive é o texto bíblico aqui, né? Porque ele, no final do versículo, ele vai falar aqui, ó, suportando uns aos outros em amor, não é isso? E quando ele fala suportar uns aos outros em amor, ele está falando aqui de nós servirmos de apoio, né? Lembrar que o suportar aqui tem a ideia conceitual, professor Denilson, de levar um fardo, né? O suportar aqui pode ser um peso que está sobre mim ou algo que vem contra mim. Os dois conceitos estão corretos, né? Porque suportar é algo que está sobre meus ombros ou algo que vem em minha direção com todas as forças, né? E é interessante quando a gente lê, por exemplo, Romanos, Paulo escrevendo a Romanos no capítulo de número 8, né? No versículo 26, ele está falando do Espírito Santo, mas olha que interessante, ele diz assim: da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O grego que Paulo aplica aqui ao verbo ajudar significa segurar do outro lado com. Olha o que ele diz: o Espírito Santo é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem é? Aquele que segura do outro lado com. É como se eu, por exemplo, fosse pegar um objeto pesado. Imagine uma peça de madeira, né? Não é isso? Sim. Que eu não consigo carregar, sozinho. Eu levanto de um lado, né? Que é possível para mim, e o Espírito Santo pega do outro e me ajuda a carregar. A mudar de posição. A mudar de posição. O conceito de longanimidade para esse perdão aqui, ele perpassa por essa ideia de nós sermos esse apoio para um irmão que a gente sabe que ele tem dificuldade de servir a Deus. Às vezes não é por maldade, por malícia, né? Não, às vezes realmente essa questão da falta de maturidade muitas vezes acontece, né? Perfeito. E a gente percebe que quando o Paulo fala dessa longanimidade, ela não é uma longanimidade que tem o fim em si mesmo, mas cujo propósito é que o outro tenha como é que eu posso dizer, essa extensão, esse alongamento, a fim de que ele possa mudar de atitude. É a mesma ideia que Pedro expõe na sua carta, na sua segunda epístola, no capítulo 3 e no versículo 9, professor Heraldo, que Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Então veja qual é o propósito da longanimidade. É sempre esperando uma mudança de posição, de atitude do outro. Então é nesse sentido que a gente tolera, né? Sempre buscando que o outro deixe aquilo, que mude de atitude, que mude seu comportamento. Então ela não é uma longanimidade de si para si, cujo fim é ele mesmo, é a longanimidade em si, mas cujo propósito é o outro. Eu sempre gosto de dizer, professor Heraldo, que enquanto na mansidão ela é algo que diz respeito a mim, porque eu preciso ser manso e não o outro, né? A longanimidade tem por alvo o outro, né? Eu suporto o outro.
né? Então, perceba essa diferença, e a longanimidade tem justamente esse propósito. Inclusive, o nosso comentarista aqui expõe aqui, no segundo subtópico, ele diz assim: durante a nossa jornada cristã, nos depararemos com múltiplas situações hortísticas, como o Senhor disse, tanto a que vem, quanto a que está sobre, né? A ideia do suportar. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, quer dizer, com a devida proporcionalidade, como as provocações alheias, atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Correto. Então ele fechou aqui muito bem. Muito bem, né? E o subtópico 3, que fecha toda a lição, fala sobre o perdão, né? Como premissa do amor, né? A gente pega aqui, por exemplo, Marcos 12, né? Não especificamente aqui do 29, mas aqui ele vai dizer assim, né? Respondeu-lhe Jesus, né? Diz assim: o principal de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Veja, ele fala aqui, né? Só que quando a gente vai em João 15, 12, Jesus já estabelece um outro nível, né? Outro nível. Ele vai dizer no João 15, 12 assim, professor Denilson, ele vai dizer aqui: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros. Já tinha dito isso aí, até não é novidade, agora a novidade vem aqui, né? Ele diz assim: como eu vos amei, né? Porque lá ele tinha dito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda tal, né? E vai dizer: amai uns aos outros como a ti mesmo, né? Tu vais amar o outro como a ti mesmo. Só que aqui ele muda, né? O nível, né? A dizer que nós devemos amar uns aos outros, não como a nós mesmos, mas como ele amou a igreja, né? Aí o parâmetro é outro, né? Outro, né? O nível é outro, né? As exigências são outras, e quem não tiver debaixo, claro, do domínio, da orientação, né, do Espírito Santo, dificilmente vai cumprir isso aqui, porque realmente é um desafio enorme, né? E é isso que proporciona o perdão na igreja, né? É isso que proporciona o perdão na igreja, dentro da igreja, né? Porque você passa a ter uma vida realmente coadunada, né, alinhada com Deus, e aí passa a ser uma atitude natural, na verdade, professor Wilson, né? Não precisa ter esforço, não precisa alguém me pedir, não precisa alguém me aconselhar, alguém me sugerir, porque dentro de mim isso já me impulsiona, né, naturalmente a viver uma vida correta. E claro que todos esses entendimentos, ainda que eu não saiba teologicamente, né, conceituar, mas o crente que é crente de verdade, ele vive essa vida de forma correta sem que ninguém o oriente, ou ele tenha passado por qualquer cadeira, banco de escola ou até mesmo de escola dominical. Claro que passa, né, mas nesse sentido de que a gente vive a vida naturalmente, né, quando a gente vive para Deus. Perfeito, né? Perfeito, professor Heraldo. E aqui nós podemos finalizar a nossa lição, professor Heraldo, dizendo mais ou menos assim, que o que nós estudamos hoje foi que Paulo roga, ele faz um apelo àqueles irmãos, né, para que vivam de forma digna a vocação que Deus os fez pelo Evangelho, chamando para o Evangelho, né, e essa vocação se dar em Cristo, para que eles vivam unidos e em paz. E aí Paulo cita que, para que isso seja possível, a necessidade das virtudes ou desses atributos, né, da humildade, da mansidão e da longanimidade, sem a qual não há possibilidade de comunhão. Aliás, alguém sem isso é até difícil da gente ficar perto, né? Não tem como, né? não tem como, mas é muito bom a gente estar perto de pessoas que são humildes, que são mansas e que são longânimas com os nossos erros, assim como Jesus é perdoador, né? Jesus disse que nós devemos perdoar. Isso, ele finaliza a oração do Pai Nosso falando sobre isso, né? Perdoar os outros, assim como nós fomos perdoados por Deus. A gente está mostrando que Deus é longânimo e é tolerante, muitas vezes suporta os nossos erros, mas tudo com o propósito de que nós possamos mudar de atitude e vivamos de forma agradável a Ele. Tá certo? Se você gostou desse nosso comentário, nós convidamos a você a se inscrever no canal, convidamos a você a ir tocar no sininho para que você seja avisado
todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui. E também que você dê o seu like, isso é muito importante para dar divulgação ao nosso trabalho. Professor Heraldo. É isso aí, é isso mesmo. Agradecer a Deus por esse momento especial de aprendizado. E é muito importante sim que você dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos aí, irmãos nas suas redes sociais. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.